Oi gente, bem-vindos ao canal Ler é Legal, um espaço para a gente discutir literatura. Hoje nós vamos falar do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierre. Bom, o livro Aprendendo Inteligência, esse livro aqui, foi escrito pelo professor Pierluigi Piazzi e ele tem o objetivo de ajudar os alunos a melhorar suas técnicas de ensino, a entender onde eles estão estudando errado, por que eles estarem estudando errado e como eles vão fazer para consertar isso. A ideia do professor com esse livro é auxiliar os alunos a melhorar o seu aprendizado, para eles pararem de perder tempo estudando coisas que depois eles vão esquecer e começarem a gastar esse tempo estudando coisas que eles realmente vão aprender. O sistema educacional brasileiro, de uma maneira geral, ele apresenta 3 equívocos educacionais. O primeiro é a falsa sensação de que a tecnologia está ajudando a melhorar o nosso nível intelectual. O segundo é o uso desvairado e irresponsável de drogas, como, por exemplo, a Ritalina, para tratar problemas que podiam muito bem ser resolvidos com terapia familiar. E o terceiro é a falta de incentivo à leitura de livros. O livro está dividido em 2 partes. A primeira parte visa encarar o que está errado na maneira como a gente enxerga a escola e o que a gente pode fazer para corrigir esses erros. E a segunda parte foca em explicar como você pode se tornar mais inteligente. Na primeira parte, ele se propõe a responder a 4 perguntas: por quê, como, quando e quanto estudar. A primeira pergunta tem uma resposta simples: você tem que estudar para se tornar mais inteligente. A inteligência é o bem mais escasso no mundo atualmente. Você tem várias profissões que estão sendo aos poucos substituídas por máquinas. O mercado de hoje ele precisa cada vez menos de vagas para pessoas que vão fazer serviços automatizados. Isso pode facilmente ser substituído por uma máquina. O que o mercado precisa é de pessoas capacitadas, de pessoas inteligentes para fazer aquilo que uma máquina ainda não consegue fazer. E esse sim é o bem que está escasso hoje. A segunda pergunta é quando estudar? E a resposta também é simples: você tem que estudar todos os dias. Segundo o autor, quando a gente vai falar só de aprendizagem, nós podemos dividir o nosso cérebro em 2 partes. O sistema límbico, que é como se fosse a memória RAM de um computador, que é pequena e temporária, e o córtex, que é como se fosse o HD, que já é uma memória grande e de longo prazo. Escrever uma informação na memória RAM, ou seja, no sistema límbico, é tão fácil quanto escrever na areia da praia. Você pode fazer isso com um dedo ou com um graveto. Só que quando a maré subir, aquela informação vai se perder. Escrever no córtex, ou seja, no HD do seu cérebro, é muito mais difícil. É como escrever numa pedra, por exemplo. Dá muito trabalho e às vezes é até doloroso. Mas em compensação, se você conseguir escrever ou fixar a sua memória lá, ela vai ficar ali para sempre. A informação nunca mais vai se perder. Como a memória RAM é pequena e temporária, o seu cérebro precisa de vez em quando resetar todas as informações e fazer uma faxina. E é isso que ele faz à noite quando a gente está dormindo. O problema é que nem tudo que está na memória temporária vai ser passado para a nossa memória de longo prazo. O cérebro precisa escolher quais informações ele vai guardar e quais informações ele vai jogar fora. A decisão sobre o que vai ser guardado na sua memória de longo prazo e o que vai ser descartado da sua memória temporária é tomada baseado no nosso emocional. Então aquela piada que você riu ou aquela briga que aconteceu durante o dia, como tem uma carga emocional atrelada, é mais fácil do seu cérebro achar que aquilo é importante e guardar na sua memória de longo prazo. Já aquela aula que você assistiu quase dormindo, totalmente tediosa, que você nem estava prestando atenção direito, isso seu cérebro não vai identificar como importante e provavelmente vai jogar fora quando ele for fazer a faxina. E é por isso que a maioria dos alunos assiste a aula durante o dia e esquece a aula no dia seguinte. Como seu cérebro, enquanto você dorme, faz essa faxina e fixa as informações que ele julga importantes, você precisa estudar antes de dormir para dizer para o seu cérebro quais informações ao longo do dia foram as mais importantes para que ele possa guardar. Por isso o professor Pierre prega o seguinte mantra: aula assistida hoje é aula estudada hoje, não é no dia seguinte. Você tem que sentar e estudar aquele conteúdo da aula no mesmo dia, antes de ir dormir. A terceira pergunta a ser respondida é o quanto você deve estudar. E a resposta é pouco, mas todos os dias.
Bom, as células do cérebro que são responsáveis pelo conhecimento, pela tramitação de informações, digamos assim, são os neurônios. O neurônio, ele recebe informação através dos dendritos e através dos dendritos também que ele passa informação para outros neurônios. E dessa maneira a gente vai formando uma rede de informações. No cérebro nós temos substâncias químicas que são essenciais para que essa troca de informação, para que essa formação da rede neural seja feita. E essas substâncias, se você usar muito o seu cérebro, estiver muito concentrado durante muito tempo, elas são todas consumidas. O seu cérebro, assim como o seu corpo, qualquer outro órgão, ele precisa de tempo para repor as substâncias que ele precisa para trabalhar bem. E é por isso que você não pode estudar horas e horas seguidas. O ideal é você estudar 30, 40 minutos, parar por 10 minutos para descansar e depois voltar a estudar mais 30, 40 minutos e assim sucessivamente. A observação é o seguinte: enquanto você parar para descansar, não é para ir para o Facebook, não é para ir fazer pesquisa na internet, não é para ir assistir televisão. O seu cérebro precisa daquele repouso. Então levanta, vai tomar uma água, dá uma volta, faz um exercício aí de 10 minutos e depois volta e começa a estudar de novo. A quarta e última pergunta é como estudar. Para isso, é preciso entender uma coisa e isso tem que ficar bem claro. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra coisa. Quando você está assistindo aula, você não está aprendendo, você está entendendo o conteúdo que o professor está explicando. Aprender de verdade, você só vai aprender depois da aula, quando você sentar sozinho para estudar, fazer os exercícios, fazer os resumos. É nesse momento que você vai estar fixando mais a informação no seu cérebro. E é nesse momento em que você vai estar efetivamente aprendendo. Ele inclusive cita um velho ditado chinês que diz o seguinte: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. E se eu faço, aí sim eu aprendo. Uma das formas para você fixar melhor a informação quando estiver estudando sozinho o conteúdo é escrever. Fazer um resumo ou fazer um esquema ou fazer um desenho, o que funcionar melhor para você. Mas o importante é que você escreva sobre aquilo que você está estudando. E observação, escrever não é digitar. Não adianta você ficar digitando o resumo, você tem que escrever mesmo, tem que ser manuscrito, porque isso auxilia nas sinapses que o seu cérebro está fazendo para fixar aquela informação. Se você ficar digitando, você está fixando a informação na memória do computador, mas se você ficar escrevendo, aí sim você está fixando a informação na sua memória. Então, resumindo, o que ele quer passar para a gente é que o estudo não é uma questão de quantidade, e sim uma questão de qualidade. Você não precisa estudar mais, o que você precisa é estudar melhor, com mais eficiência. Então, seja autodidata. Não fique dependendo só do conteúdo que o professor passou ou da explicação que o professor deu. Sempre que você sair da aula, você tem que ir para casa e estudar aquele conteúdo. A aula serve para você entender. O estudo solitário pós-aula é que serve para você aprender. A parte 2 do livro vai explicar como você pode se tornar mais inteligente. Ele começa dando a sua própria definição do que é inteligência. Para o autor, inteligência é a habilidade de você descobrir regras. E ele dá um exemplo muito interessante que vale a pena dar uma olhadinha com mais atenção. Se alguém lhe fornecer a seguinte sequência e perguntar o que colocar no lugar das reticências, com certeza você responderá 11. Agora, se alguém perguntar por que 11, você poderá dar várias respostas. A sequência de números ímpares e o próximo número ímpar depois do 9 é o 11. Os números pulam de 2 em 2, portanto, o próximo é 9 mais 2 igual a 11. O enésimo número da sequência é dado pela expressão 2n-1. O 9, por exemplo, é o quinto número da sequência. Portanto, as reticências estarão no sexto lugar, n igual a 6. E assim por diante, com várias respostas. Note que você explicar por que chegou na resposta 11 depende do seu conhecimento matemático. Agora, responder 11, isso depende só da sua inteligência. Bom, como é amplamente conhecido, não existe um único tipo de inteligência. Hoje nós temos uma gama de 7 tipos de inteligência reconhecidos, mas já existem pesquisas e provavelmente esse número vai aumentar. As 7 inteligências múltiplas reconhecidas hoje são a linguística, que permite recepção e transmissão de mensagem, a lógico-matemática, que permite estabelecer relações de causa e efeito, a espacial, que permite se orientar no espaço, imaginar objetos, a psicocinética, que permite você dominar o próprio corpo e os seus movimentos, como equilíbrio, por exemplo, a interpessoal, que permite que você se relacione com outras pessoas, e a intrapessoal, que permite que você conheça você mesmo.
Segundo o autor, existem 5 passos básicos para te orientar em como você pode se tornar mais inteligente. O primeiro passo é acreditar nas suas próprias falhas mentais e principalmente acreditar que você pode eliminá-las. O seu cérebro é o mais fantástico computador que existe e qualquer pessoa neurologicamente saudável consegue desenvolver qualquer tipo de habilidade ou competência, ou seja, consegue aprender a fazer qualquer coisa. O segundo passo consiste em evitar a burrice. E evitar a burrice consiste em evitar drogas, porque as drogas, além de reduzir a sua rapidez e lucidez de raciocínio, podem causar danos permanentes. Evitar televisão. Como as televisões, na maioria das casas, ficam ligadas o tempo inteiro, você se acostuma a ignorar a televisão. E as pessoas estão levando esse comportamento para a rua, de forma que você começa a ignorar as pessoas que estão falando com você e principalmente o professor que está dando a aula ali na sua frente e você está fazendo outra coisa e não está prestando atenção naquilo. Além disso, a televisão está substituindo a leitura. Você acaba preferindo assistir o filme do que ler o livro. E isso faz com que você fique mais burro. Evitar videogame. A maioria esmagadora dos jogos de videogame consiste em competições absurdas e malucas em que você tem que fazer qualquer coisa para ultrapassar o seu adversário. As pessoas acabam levando isso para a vida real. Além disso, como os jogadores ficam várias horas entretidos e concentrados naquele jogo, eles acabam aos poucos se desligando do mundo real. Outra coisa que você deve evitar é o uso indiscriminado da internet. A internet. A internet facilitou muito o acesso à informação. O problema é que as pessoas estão acessando informações que são totalmente inúteis e que só servem para deixar você mais burro e desperdiçar um tempo que você podia estar estudando ou lendo um livro, por exemplo. E esse uso indiscriminado da internet trouxe 3 problemas principais. Primeiro, as pessoas estão confundindo pesquisa na internet com plágio e acham que pesquisar na internet é simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V do trabalho que outra pessoa fez e muitas vezes nem sequer se dão ao trabalho de ler a pesquisa inteira e já vão copiando. Tá? O segundo problema é que para ser diferente, as pessoas estão usando linguagens diferentes para escrever na internet. Nas salas de bate-papo, a gente já não entende mais o que é o português de tantas gírias que estão sendo usadas. Só que elas não sabem diferenciar isso e acabam trazendo esse tipo de linguagem para o mundo real. E é por isso que a gente encontra essas expressões que deveriam ser usadas apenas na internet e preferencialmente nem na internet, e a gente está encontrando esse tipo de expressão nas redações de vestibular, por exemplo. E o terceiro problema, e o mais grave de todos, é que a internet, principalmente as redes sociais, viciam tanto quanto as drogas químicas. As redes sociais, elas tiram a inteligência das pessoas. Você deixa de se importar com o que realmente tem algum valor, como discutir ideias, por exemplo, e passa a dar importância a coisas que não têm o menor cabimento, como, por exemplo, a vida alheia ou o que a atriz da Rede Globo vestiu na última festa que ela foi. Acompanhar esse tipo de notícia te deixa mais burro, sim. E aqui vale a pena citar uma frase famosa da Eleanor Roosevelt. Ela dizia o seguinte: grandes pessoas conversam sobre ideias. Pessoas médias conversam sobre coisas e pessoas medíocres conversam sobre outras pessoas. O terceiro passo é estudar pouco, mas estudar de forma correta. A procura imensa por cursinhos de pré-vestibular ou cursinhos preparatórios para concurso ou para exames da OAB, por exemplo, são a prova concreta de que o ensino regular está falhando na sua missão. As pessoas estudam anos a fio e no final não conseguem fazer uma avaliação daquele assunto que elas estudaram durante todo esse tempo. É preciso que você estude pouco, mas da maneira correta. Lembrando que durante a aula você entende e no estudo pós-aula você aprende. Então você tem que prestar atenção na aula para entender, para aí depois no seu estudo você conseguir aprender. O quarto passo é procurar desafios. Se você já sabe resolver algum problema, procure uma nova forma de resolver esse mesmo problema. É como se fosse uma ginástica mental, como se você tratasse o seu cérebro como qualquer outro músculo do seu corpo que para se desenvolver precisa ser exercitado. Se você tiver, por exemplo, uma maneira fácil e uma maneira difícil de resolver o mesmo problema, se você fizer da maneira difícil, você está treinando mais o seu cérebro. Palavras cruzadas, quebra-cabeça, problemas de matemática, livros policiais e de suspense, tudo isso são ferramentas que você pode usar para exercitar o seu cérebro. E com isso fazer uma boa ginástica mental. O conselho é o seguinte: vire um nerd. Se você gosta muito de um filme, vai ler o livro também para você poder comparar e conversar sobre as diferenças, para você também desenvolver o seu próprio senso crítico. Vá na internet ou na biblioteca para pesquisar sobre aqueles assuntos que foram tratados naquele filme de ficção científica que você viu. Sem perceber, você vai estar exercitando o seu cérebro
e aprendendo uma coisa nova. O quinto e último passo é ler muito. A maioria das pessoas não gosta de ler por dois motivos. Ou porque tiveram uma educação literária errada quando eram crianças, ou por preguiça mental. Ler é um lazer, ler é legal e ler atiça muito a sua imaginação. Você para de receber as imagens prontas e começa a usar a sua imaginação para ilustrar aquela história que você está lendo. E você tem que aprender a ler de verdade. Uma pessoa que sabe transformar letras em sons não é necessariamente uma pessoa alfabetizada. Ela precisa entender o que aquele texto está dizendo para ela. Vamos a um exemplo. Você é capaz de ler em voz alta essa frase em latim? Eu vou dar um tempinho para você tentar. Bom, provavelmente agora você já conseguiu transformar essas letras em sons, mas você sabe o que essa frase significa? Se você não sabe, é porque você é um analfabeto funcional em latim. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a conhecer todas as línguas, principalmente uma língua pouco usada hoje como o latim. O problema é que nós temos muitos analfabetos funcionais não em latim, mas no próprio português. A dica para você começar a criar o hábito da leitura é a seguinte: encontre um livro que foi escrito para você. Dos milhões e milhões de livros que já foram escritos no mundo, algum deles é perfeito para você. Você só tem que descobrir qual é. E para descobrir qual é, você precisa experimentar. Pega um livro e começa a ler. Se você achar que está chato, larga esse livro e pega outro. Se você achar que esse também está chato, larga esse livro e pega outro. E vai fazendo isso até você encontrar um livro que você não consiga largar. Quando isso acontecer, você achou o seu livro. A partir daí, vai ficar muito mais fácil para você achar outros livros que você também goste de ler. O professor Pierre tem uma ampla experiência em dar aula em cursinhos pré-vestibular. E em todos esses anos que ele ficou dando aula para cursinho, ele percebeu que os alunos têm 4 deficiências principais que são causadas diretamente pelo analfabetismo funcional. A primeira delas é a falta de vocabulário. Os alunos chegam no cursinho e às vezes não conseguem entender um texto porque eles não têm o vocabulário que aquele texto exige. E eu não estou falando de um vocabulário arcaico do século XIX ou de uma coisa muito científica, de uma área específica da ciência que só quem realmente trabalha com aquilo vai saber. Eu estou falando de um vocabulário básico. Ele inclusive coloca uma lista de palavras que comumente os alunos que chegam no cursinho pré-vestibular não sabem o significado, como claudicante, inerente, insípido e inócuo. Essas são palavras que fazem parte do nosso vocabulário usual e deveriam ser conhecidas de todos os alunos. Além disso, os alunos não sabem a diferença de palavras como glândula e gandula, apóstolo e apóstrofo, e por isso mesmo cometem absurdos como escrever problema numa redação de vestibular. O segundo grande problema é que os alunos não sabem interpretar textos. A maioria deles não consegue, por exemplo, saber a diferença entre reduzir D e reduzir A numa questão de química, por exemplo. O terceiro problema é que os alunos não sabem fazer uma redação, e isso é causa direta da falta da leitura. As redações, que deveriam ter um começo, um meio e um fim, são totalmente desarticuladas, desestruturadas e inconcludentes. Gente, aprende uma coisa: só escreve bem quem lê bem, só lê bem quem lê muito, só lê muito quem lê com prazer. E o quarto e último problema é a lentidão. A maioria dos alunos reclama que a prova foi muito extensa e que ele não teve tempo para ler tudo e responder tudo. Mas isso, na verdade, é causado pela falta do seu hábito de leitura. Se você não tem o hábito de ler, você vai levar 5 minutos para ler uma questão que uma outra pessoa leria em 1 minuto. Então não é que exatamente a prova foi extensa demais ou que o tempo foi curto. Você é que está lendo muito devagar. No final do livro, para explicar a sua conclusão, ele coloca 2 conceitos para nós: o conceito de retroalimentação reguladora e retroalimentação incentivadora. Um exemplo de retroalimentação reguladora é a caixa d'água que fica ali no vaso sanitário do banheiro. Ela vai enchendo de água depois que você dá descarga, e lá dentro tem uma bomba que vai regular a entrada de água. Quanto mais água entrar, mais essa bomba vai fechar a entrada até que a caixa fique cheia e não entre mais nada. Já um exemplo de retroalimentação incentivadora é a microfonia, que acontece muitas vezes. Quando eu deixo o microfone ligado na frente do alto-falante, qualquer sonzinho, por menor que seja, vai dar aquele barulho ensurdecedor no seu ouvido. Ou seja, quanto mais eu tenho a causa, mais eu tenho o efeito. O nosso cérebro funciona com esse mecanismo de retroalimentação incentivadora. Ou seja,
As pessoas mais inteligentes tendem a se tornar cada vez mais inteligentes e as pessoas mais burras tendem a se tornar cada vez mais burras. Pensa bem se não faz sentido. Quanto mais inteligente você ficar, mais curioso você vai ser, mais você vai procurar saber das coisas, mais você vai estudar e, por consequência, mais e mais inteligente você vai ficar. Em compensação, quanto mais burro você for, menos você vai querer estudar e mais tempo você vai ficar na frente da televisão ou mais tempo você vai ficar nas redes sociais discutindo a vida alheia e, consequentemente, mais burro você vai ficar. Mas não se preocupe, se você se enquadrou em algum desses padrões, nunca é tarde para começar. Começa a estudar agora, começa a ser um nerd agora, começa agora a tentar compreender as coisas e para de gastar o seu tempo com coisas inúteis que não vão te ajudar em nada. Sim, e no último capítulo do livro ele coloca alguns testezinhos de lógica e de matemática só para você se exercitar e de repente pegar o gosto por essas atividades. Bom, gente, esse foi o resumo do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Eu recomendo muito a leitura desse livro, tanto para quem é estudante quanto para quem não é. Esse livro te mostra como você pode ser mais inteligente e que a maioria de nós sequer se preocupa em saber se você está ou não explorando todo o seu potencial. Tem coisas muito mais interessantes do que a televisão ou do que a vida alheia no Facebook. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha aqui embaixo que ajuda muito na divulgação. Comenta se você concorda ou não com as teorias do professor Pierluigi e principalmente se você aplicar algum desses métodos, comenta aqui embaixo se ele funcionou ou não para você. É isso aí, até a próxima!